Mas devido a um problema técnico... Agora tá gravando. Entra aí de novo. Agora tá gravando. Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula. Quem tá com problema aí? Deu certo entrar? É Laiane, é? Vê aí, Laiane. Está entrando e saindo, mas eu não sei por que é. Tá bugado aqui. Tá. Então, gente, a aula de hoje se chama Alelos Múltiplos. Aí nós vimos, né, anteriormente, a gente começou toda essa história, né, dando uma ênfase nas principais palavras, né, de genética que significava cada coisa, e hoje vocês sabem o que significa um alelo. Não sabem? Sim, professora. O que é um alelo? Um alelo é um gene, certo? Que vai estar em um lugar no cromossomo e ele vai ter um outro gene igual a ele, ou um pouquinho diferente, naquele mesmo lugar do cromossomo. Então, um alelo é uma das diversas formas de um gene. Então, um alelo é uma forma de um gene, certo? Ocupando uma posição conhecida. Então, para eles serem genes alelos, tem que ser a mesma posição em cromossomos homólogos, certo? Então, a gente já sabe o que é isso. Esse assunto, alelos múltiplos, ou também chamado de polialelia, né? Alelia de alelos e poli de muitos, ele é um assunto que vem para complementar aquilo que a gente já estudou. Então, a gente viu lá em Mendel, lembra a primeira lei de Mendel que ele falou? Geralmente, a gente viu que é a primeira lei. Um par de alelos, né? Um par de alelos responsável por uma única, digamos assim, uma doença, ou um fator, cor do olho, né? Ele fala um par de alelos é responsável por uma característica, seja ela uma doença ou seja ela uma característica normal. E aí descobriu-se mais tarde que para algumas características não são só dois alelos, certo? Vão ser três ou mais. Então, o que é a polialelia ou os alelos múltiplos? É quando um gene apresenta três ou mais alelos, um gene, ele vai ter três forminhas diferentes que vão estar no mesmo locus. Então, por exemplo, aqui é um locus, aqui é um cromossomo, aqui é o cromossomo homólogo, aqui é o locus dele. Vocês estão vendo aqui, né? Então, nesse exemplo aqui, dessa letra A1, A2 ou A3, esse gene ele tem três formatos. Um formato que chama de A1, aí no outro ele é um pouquinho diferente, chama de A2, e no outro ele é um pouquinho diferente, chama de A3. O que é essa diferença nos genes? Tem que lembrar o que é um gene. Um gene é uma porção do DNA. Um alelo é uma. Então, um alelo é uma porção do DNA, né, que é um gene. O que é um gene? É uma sequência de nucleotídeos. Lembra o nucleotídeo que tem um açúcar, um fosfato e uma base. Aí tem adenina, timina, guanina e citosina. Se alguma. Aí vamos ver a ordem. A, C, T, 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 A, C. Gene 1. Aí lá no final é A, C, T, T, A, G. Trocou o C pelo G, ali já é uma forma diferente daquele mesmo gene. Ele tem uma coisinha diferente, entendeu? E aí, para algumas características, a gente vai ter mais de dois genes. Para a maioria, são só dois, né? Dois alelos. Mas para algumas características, vai ter essa polialelia. E ela foi descoberta aqui, né? Quando alguns pesquisadores estavam estudando esse coelho europeu, certo? E aí viu que para determinar a coloração da pelagem desse coelho, mais ou menos essa cor aqui original, aqui ficou muito preto, mas é um castanho. São 4 genes alélicos. Aqui nesse exemplo aqui tem 3, né? Mas aqui são 4. O C, o C, Czinho H, Czinho Hzinho e Czinho. Espero que vocês vão entender. Então, o coelho ele pode ser preto, ele pode ser
cinza, que chama de chinchila. Esse preto também chama... Esse preto ou castanho, na verdade. Na verdade, ele é mais castanho. Ele pode ser agouti, pode ser chinchila, que é o cinza. Ele pode ser himalaio, que ele é branco com as extremidades pretas. Ou ele pode ser albino, que ele é todo branco. O que é que tem que saber aqui? Respira fundo. Tem que saber que uma característica de alelos múltiplos é quando existem 3 ou mais formas de um gene para uma característica. Mendel falou que era um par, para muita coisa é um par, mas algumas características precisam, são determinadas por 3 ou mais alelos. O que são alelos? Formas diferentes de um gene. Ok? Então, olha só, como eu falei, um exemplo clássico é esse coelho europeu aqui, certo? Ele é o Oryctolagus cunicus. Um negócio meio assim. Eu falo igual Harry Potter, né? Vocês não conhecem Harry Potter, mas enfim. É esse coelhinho europeu. Aí presta atenção, o que é que tem que saber o que é cobrado é cobrado assim nas provas. Existem 4 genes. Então, existem todas essas combinações aqui de genótipos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá para decorar que são 10 genótipos, mas não cobra muito quantos genótipos não, porque são vários, né? O que é que cobra? Cobra você saber que um é dominante em relação ao outro. Então, quando o coelho ele tem esse alelo cesão, se aparecer o cesão, ele domina todo o resto. Então, aparecer um cesão, ele é agouti ou selvagem. Essa cor aqui, castanho. Aquela castanha escura que a gente viu aqui. O cesão. Então, todos esses genótipos aqui que aparece cesão, genótipo é o quê? É o DNA. O fenótipo é como a gente vê. Então, o fenótipo é cinza, né? Acastanhado. Cesão domina todo mundo. Aí existe esse outro Czinho CH. Não sei se vocês conseguem ver, mas é Czinho CH. Ó. Czinho CH. Ele domina os demais abaixo dele. Então, quando tem esse Czinho CH sem o Czão, porque o Czão domina ele, sem o Czão, ele vai ser chinchila, que é o cinza claro. Então, pode ser homozigoto, Czinho CH, né? Ele aqui 2 vezes, ou pode ser heterozigoto com alguns desses 2 de baixo. Da mesma forma, tem o Himalaia, né? O coelho himalaio, que ele é branquinho com as extremidades pretas. Ele é dominante em relação ao quê? Em relação ao de baixo. Então, ele pode ser ou homozigoto, né? Ou heterozigoto apresentando o himalaio. E para ele ser albino, é recessivo, tem que ser sozinho. Então, o que tem que saber aqui nessa tabela? Existem 4 alelos e um vai tendo uma dominância com relação aos demais. Então, o primeiro é dominante em relação aos 3 últimos, o segundo aos últimos 2, e esse aqui o penúltimo é em relação ao último e o último é recessivo. Certo? A gente vai fazer uma atividade e aí vocês vão entender mais ou menos como isso é cobrado. Por que é cobrado tão específico? Porque esse é o exemplo clássico no ensino médio, entendeu? Aí tem que saber. É uma forma que se estabeleceu por enquanto, né? Outra coisa importante para saber, muito, muito, muito importante, cobrado. Como surge essa polialelia? Como tudo surgiu no nosso DNA, através de mutações. Essas mutações são aleatórias, né? As mutações naturais, elas são aleatórias. Não é aleatório quando, por exemplo, você, sei lá, recebe um raio-x, aquela radiação raio-x, e ali leva uma mutação, leva um câncer. Ali não foi natural, né? Foi induzido. Mas, assim, naturalmente, ao longo de muitos anos, mas, assim, centenas de anos, o que é que acontece? Eu tinha um gene desse jeito aqui, um gene normal. Passou muitos anos, aí ele tem um alelo lá. Ele desenvolveu um alelo no cromossomo. Passou muitos anos, continuou esse alelo. Passou muitos anos, em algum grupo de animais, teve uma mutação. Trocou uma guanina por uma timina, uma citosina por uma guanina. Teve uma mutação. Essa mutação gerou uma mudança
Uma mudança em quê? Um gene leva um RNA, leva uma proteína. A proteína muda um fenótipo. Então, a proteína que dá o pelo branco é diferente da proteína que dá o pelo preto. Então, essa mutação levou a essa mudança de cor. Então, essa mutação aqui levou a uma mudança. Não é que mudou o indivíduo, não é que ele passou de sapo para peixe, não existe isso. É uma pequena mudança, geralmente é cor, né? Alguma proteína, né? Geralmente é a proteína e a gente consegue identificar quando é identificável pela cor, pela forma. E aí, um grupo de indivíduo continuou com aquele gene original e outro grupo teve mais uma mutação. No final, passado milhões de anos, você tem aqui esse alelo sendo a linha, azinho, linha, azinho ou azão. Aí, digamos, isso aqui é a forma do bico do passarinho da ilha não sei da onde, entendeu? Mutação leva ao surgimento desses alelos, que são alelos, são formas diferentes de um gene, ok? Aqui um exemplo que eu falei para vocês de como Miguel, você entendeu para que serve um alelo, né? Um alelo, ele dá uma informação. O que é um alelo? É um gene. Qual a função do gene? Lembra que tem o dogma da biologia. Um gene, uma proteína. Um gene, uma informação. Um gene, uma característica, certo? No caso, nesse caso da polialelia, são vários genes e uma característica. Os alelos é o nosso DNA. Nosso DNA é dividido em vários alelozinhos, em vários genes. O gene que diz que meu olho é marrom, o gene que diz que meu cabelo é marrom, o gene que diz que eu vou ter 1,65 de altura, entendeu? E aí, olha essa que foi uma questão, né? Acho que de vestibular, não botei aqui, mas deve ter sido. Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, cobra sim, tá? Marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhote chinchila. Não entendi nada também não, mas vamos escrevendo, que escrevendo a gente consegue entender. Caixa de texto, aqui. Probabilidade, a gente viu aula passada, aí ele fala assim, um coelho albino. Coelho albino só tem uma possibilidade. O coelho albino, ele é CC. Ok. Não aumenta, não. Ele é CC. Cruzar com quem é que ele quer? Um coelho selvagem. Se ele é selvagem, ele é preto, né? Ele é esse daqui. Selvagem, heterozigoto. Se ele é heterozigoto, o segundo dele é diferente do primeiro. Para Himalaia. Himalaia quem? É esse aqui. Czinho H. Então, ele é Czão, Czinho H. Ele está perguntando qual a possibilidade desses dois indivíduos cruzarem, certo? E ter um filhote chinchila. Vamos lá. Qual a possibilidade de cruzamento aqui? A gente vai ter um Czinho, ó, cruzando o primeiro com o segundo, a gente tem Czão, Czinho, né? Que a gente bota sempre o dominante primeiro. A segunda opção é um Czinho e esse CH aqui, certo? A terceira opção é, ficou sobrescrito aqui, sobrescrito não. A terceira opção é o outro Czinho de novo com CH. Então, vou botar aqui, porque eles são iguais, que é o C, desculpa, esse Czinho com C, aí dá Czão, Czinho, certo? E a outra opção é ele ser Czinho com o CH. É ele ser Czinho, sobrescrito não. É ele ser Czinho com esse CH, certo? Aí ele pergunta,
Qual a probabilidade de ter um filhote chinchila? Vamos ver qual é aqui. Esse aqui é o quê? Esse primeiro. Ele vai ser o quê? Escreve aí no chat para mim. Esse primeiro aqui, ele é o quê? Czão, Czinho. Czão, Czinho é o quê? O primeiro aqui, Czão, Czinho. E o segundo é o quê? Se tem Czão, é selvagem, né? É agouti. Isso. Se tem CH, o CH é dominante de quê? O CH é dominante. Eu só tenho o Czinho, que é recessivo, e CH. Então, se tem um CH e um Czinho, ele é. Eu botei o contrário, o ideal é esse C ficar aqui, porque ele é recessivo em relação ao outro, né? Então, essa turminha aqui, esses filhotinhos aqui, são Himalaia. Por quê? Porque quando tem CHzinho e o Czinho, que é recessivo, ele é Himalaia. Então, qual é a porcentagem de ter um chinchila? E aí, qual é a questão aqui? Qual é a porcentagem de ter um chinchila? Nenhuma, né, gente? Porque para ser chinchila, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o Czinho CH. Só se rolar uma traição. Pois é, não tem como. Então, aqui tem a explicação, né? Que é o A. Eu deixei aqui explicadinho porque isso vai em PDF para vocês estudarem depois, tá bom? Alguma dúvida desse assunto aqui? É complicado, entendeu? Quem vai prestar um vestibular mais difícil, vai fazer uma prova de biologia, vai responder as questões, vai entender isso, né? Tem que entender isso. A base, a gente veio construindo tudo isso. Então, hoje vocês sabem o que é uma Só pode probabilidade. repetir, por favor? Vocês sabem o que é uma probabilidade de repetir que parte. O que vocês têm que saber aqui nesse caso do coelho, que ele é um caso pedido, existem 4 genes, 4 alelos, e um é dominante em relação aos outros. Miguel, depende muito, assim, nem todos os alelos múltiplos determinam cor. Pode determinar, não sei, um dente, uma cor do olho, então a gente não tem como saber, né? Acho que nem o que a gente estuda mais no ensino médio, porque o Miguel perguntou se os animais que são iguais, eles não têm polialelia. Pode ser que tenha, a gente só não sabe. Provavelmente todos os seres vivos, todos os animais, pelo menos, devem ter algum caso de polialelia. A gente sabe muito pouco sobre isso, né? Outro caso de polialelia que a gente sabe um pouquinho, negócio que foi descoberto, sei lá, há uns 200 anos atrás, 100 anos atrás, eu não lembro agora, sou péssima de datas, é o nosso sistema OAB não, OAB é o negócio de advogado, né? ABO, certo? Então, todo mundo sabe que nós, né, apresentamos 4 tipos sanguíneos, o A, o B, o AB e o O. Eu sou O. Existe também aquele negócio positivo e negativo, que a gente vai ver também, que também é um caso de alelos múltiplos. Então, o nosso tipo sanguíneo é um caso de alelos múltiplos. Tem 3 genes, tá vendo? São 3 genes, são 3 alelos responsáveis por esses 4 tipos. Então, preste atenção. São 3 alelos, 3 genes, três genes. Eles podem se combinar dessa forma aqui, certo? Então, você tem uma, duas, né? Que é uma ou outra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem 6 formas
de ter um genótipo para ter 4 fenótipos. O que é o fenótipo? O fenótipo é o resultado final. O fenótipo é aquilo que a gente é. O genótipo é aquilo que está lá no DNA, que a gente só vê estudando biologia molecular. O que tem que saber aqui? O que significa ser um sangue A, ser um sangue B, ser um sangue AB ou ser um sangue O? Isso tem a ver com uma proteína que tem lá na hemácia, certo? Você tem uma hemácia, que é uma estrutura assim, né, redondinha, ela tem um núcleo, um abaixamento assim, ela é vermelha, deixar azul aqui. E aí, essa hemácia, ela vai ter um monte, como nossas células, como todas as nossas células têm. Todas as nossas células têm um monte, zilhões de proteínas por fora e por dentro, né? Por fora e por dentro aqui, ó, ligada na membrana. E aí cada proteína vai ter uma função, né? Essas que estão por fora geralmente têm uma função de reconhecimento. Então, por exemplo, sabe, tipo, é uma proteína daqui do coronavírus que a gente reconhece. É uma proteína de um corpo estranho, de uma bactéria que tá. É mais fácil você reconhecer o que é algo que está fora, né? Não vai esperar que quebre ela, né? Então, tem muitas aqui de reconhecimento, certo? Então, essas proteínas que tem aqui, né, moléculazinhas pequenininhas, proteínas, elas são grandes na verdade, mas enfim, proteínas. Uma glicoproteína é uma proteína que tem um pouquinho de açúcar nela, tá? Glicoproteína é glico de glicose de açúcar, carboidrato. Então, uma glicoproteína, nas hemácias, tem várias glicoproteínas, mas com relação a esse sistema aqui, pode ter uma glicoproteína IA, IB ou Izinho. E cada uma delas vem de um gene. Isso, as glicoproteínas são os aglutinogênios, a gente vai ver isso. Então, olha só, o fenótipo A, ele pode, para a pessoa ser A, ela pode ser homozigoto, IA, ou ela pode ser heterozigoto, IAizinho. A gente vai ver que esse izinho, ele é igual aquele Czinho lá dos coelhos, ele é recessivo. Ele, estando com outra pessoa, ele com outro gene, ele não se expressa, né? Então, o B pode ser da mesma forma IB, ou IBzinho, porque o Izinho, ele não consegue nada sozinho. E a B tem que ser I, o Izinho A, o Izão A, Izão B. E se ele for Izinho, ele é O. No caso, eu sou O. Aí, ó, presta atenção, eu sou O. Deixa eu ver aqui. Eu sou O. Eu sou O. Thalita, né? Vamos estar aqui, filha. Filha 1. Eu sou O. Poxa. A minha irmã, filha 2, ela é mais velha. A minha irmã é B. O meu pai é A. Ah, poxa, meu pai é A. E minha mãe é B. Aí quer dizer que eu sou adotada? Quer dizer que eu fui adotada? Então, o que acontece? Meu pai e minha mãe eles têm o I grande com o A, no caso do meu pai, que ele é A, mas ele tem o Izinho. E minha mãe tem o Izão B, porque ela é B, e tem o Izinho. Aí, para mim, veio o I de cada um, e eu fiquei O. E para minha irmã veio o B da minha mãe e o Izinho do meu pai, porque só faltou Izinho, porque se tivesse vindo esse A, ela seria AB, certo? Mas deve ter uma questão disso. Vamos lá, vamos continuar. Essa estrutura aqui, que é isso que o Miguel falou aqui. Olha o sistema como é. O que é essa glicoproteína? Tá vendo? São proteínas que tem aqui
na membrana. Quando você é tipo A, você tem antígenos A. Antígeno é uma proteína. Antígeno é uma proteína. Quando você é tipo A, você tem antígeno A. Quando você é tipo B, você tem antígeno B. Quando você é AB, você tem antígenos A e B. Quando você é O também pode ser lido zero. Você não tem antígeno. Então, sua hemácia é lisinha, não tem nada. Tem outros. Nunca é lisinha. Tem milhares de outros, mas não tem desse daqui, certo? Aí, o que é que complica? Antígeno é o aglutinogênio. O que é que complica na hora da gente responder as questões? Além de ser... Gente, vocês estão com conversa paralela na aula online. Não estou acreditando nisso. Conversas paralelas na aula online. Julho de 2021. Além de ter esse aglutinogênio que está ligado na hemácia, a hemácia fica onde? No sangue. E o sangue tem o quê? Tem o plasma. O sangue tem a parte sólida, que são as células, hemácias e os leucócitos, e a parte líquida, né? Lembrando que o sangue é um tecido, certo? Conjuntivo. Então, a parte líquida é basicamente água, né? E tem várias proteínas. Então, uma proteína chamada aglutinina é chamada de anticorpo. Aí qual é a diferença? Tá bem, Ania. Qual é a diferença? Se o indivíduo é sangue A, ele não suporta o B dentro dele. Então, ele tem um anti-B dentro dele. No meu plasma, no meu não, porque eu sou O, não, né? A gente vai ver daqui a pouco. Quem é A? Quem é A, ele tem antígeno A e vai ter um anticorpo anti-B, vai ter uma glutinina anti-B. Se cair um sangue B aqui dentro do corpo desse organismo, ele vai ter esse anticorpo, ele vai atacar o que for B. Da mesma forma, se uma pessoa que tem antígenos B, ele vai ter o que no plasma? Um anticorpo anti-A, porque se ele receber o sangue A, ele destrói isso. Só que quem é AB não pode ter, porque ele vai se destruir se ele tiver. Então, ele não tem nenhum anticorpo. E o contrário é para o O. O O, ele não tem nenhum antígeno, então ele não consegue resolver, ele não consegue lidar com nenhum desses outros sangues. Então, ele tem um anticorpo para os dois. É um pouquinho difícil, eu sei, eu também me confundo, mas aí tem que anotar, estudar quando for fazer a prova, quando for fazer o vestibular, né? Agora que a gente está online, eu sei que vocês podem o tempo inteiro olhar, enfim. Mas lembrar sempre isso, né? O antígeno diz com relação ao tipo sanguíneo e o anticorpo é aquilo que é contra. Anticorpo, eu sou contra aquilo que eu não sou, entendeu? Se eu sou A, eu sou contra o B. Agora, se eu sou AB, não sou contra nada, porque eu tenho tudo. Lembrando que aquele aglutinogênio que eu falei, né, aqui, é aquela glicoproteína, certo? O aglutinogênio é o que está ligado, né, Márcia? E a aglutinina é o que está no plasma. Então, tem essa coisa de aglutinação, ou seja, se eu encontrar algo que eu não gosto, eu vou aglutinar, vou formar um coágulo e a pessoa morre. Por quem vai fazer medicina veterinária, rapaz, muito não, mas tem que saber o básico, né? Tem que saber isso aqui que a gente tá vendo. Porque presta atenção. Quando você vai fazer uma tipagem sanguínea, certo? Aí você tem lá 4 tipos de sangue: o O, o A, o B e o AB. Se eu coloco um anticorpo anti-A, ele vai destruir quem? O sangue A, certo? Se eu coloco o anticorpo, além do sangue A, o AB, porque o AB tem A, se eu coloco o anticorpo anti-B, ele vai destruir o B e o AB. Se eu coloco os dois anti-A e anti-B, destrói todos os três, entendeu? Então, essa destruição aqui é o quê? É uma aglutinação, né? É igual quando o sangue coagula.
Gente, vocês têm que saber tudo isso, porque o Enem é o mesmo. O Enem, para quem vai fazer medicina, é o mesmo Enem para quem vai fazer lá, artes. São as mesmas questões. Então, né, não é tipo concurso. Quando vocês forem prestar concurso, aí sim, vocês vão estudar algo mais específico, mas são as mesmas questões. Vocês têm que saber isso porque tem que saber ciência, você tem que saber, para você chegar, acontecer alguma coisa, você saber que você é sangue A, você não pode receber o B. Sei lá, vai que um dia vai também o Luciano Huck e faz a pergunta do milhão. O que é um aglutinogênio? Imagina, já pensou? Então, as aglutinações, o que é aglutinar? Uma aglutinação, é juntar. Então, as células do sangue se juntam e ali ela perde a função dela, né? Então, você tem uma incompatibilidade sanguínea, né? Que é quando se uma pessoa A receber um sangue B, ela pode vir a morrer, beleza? Aí tem um negócio aqui, que isso aqui é muito importante saber. Vocês saberem bater um papo, para vocês saberem se vocês precisarem, se algum parente de vocês precisarem, entendeu? A informação, ela liberta. Se você chega num lugar e você sabe um negócio, você tem um, um passo à frente. Então, preste atenção. O O, ele não tem nenhum antígeno. Ele não tem nenhum antígeno, certo? Simplesmente por conta disso, por conta que ele não tem nenhum aglutinogênio, ele pode doar para todo mundo, porque ele não tem nada na membrana dele que faça os outros sangues não quererem ele, entendeu? Eu não tenho nada, então todo mundo pode receber ele, certo? Porém, ele só pode receber dele mesmo, porque se ele recebeu do A, o A vai ter, ele tem anti-A, se ele receber do B, ele tem anticorpo anti-B, então ele só recebe dele mesmo. Por isso ele é chamado doador universal. Obviamente que todo tipo sanguíneo pode receber dele mesmo, então essas setinhas aqui significa que o AB pode receber de AB, o A pode receber do A, o O pode receber do A, o B pode receber do B. No outro lado, a gente tem o AB. O AB, ele não tem nenhum anticorpo. Por quê? Porque ele tem as proteínas A as proteínas B. Então, o bonito aqui pode receber de todo mundo. Isso é uma informação básica que tem que saber. Isso aqui caiu em qualquer pergunta de qualquer lugar do mundo, seja no show do milhão, seja no vestibular, no concurso, tem que saber que O é o doador universal e a B é o receptor universal. Ponto. Isso aqui tem que botar na cabeça, certo? E saber explicar minimamente, né? Vamos ver aqui como seria uma questão. O sistema ABO é um exemplo clássico de polialelia, quando tem vários alelos para determinar uma característica, pois 3 alelos diferentes determinam 4 tipos sanguíneos, né? Então, aqui é genótipo e aqui é fenótipo. Uma pessoa do sangue tipo A, então vamos ver aqui. Uma pessoa do sangue tipo A, caixa de texto. Poxa, caixa de texto. Se a pessoa é tipo A, tem duas possibilidades. Ou ela é homozigota, ou ela é homozigota, tem as duas coisas igual, ou ela é heterozigota. Para isso, ela tem que ser o quê? Tem que ter um izinho, certo? Deve apresentar qual genótipo sabendo que seu pai era tipo O. Gente, é aquela coisa que eu falei para vocês. Se o pai dela era O, o pai da criatura era o pai era O, ele só pode ser uma coisa, vizinho, vizinho. Então, peraí que eu falo, Miguel. Se o pai era o pai, ela tem que ter recebido algo do pai. O pai só pode doar izinho para ela. Então, não tem o que pensar, ela tem que ter um izinho. Não pode ser B, porque se ela fosse B, ela seria B. Ela não pode ser AB, porque se fosse AB, ela seria AB, certo? E izinho aqui seria O. O que é que sobrou para a gente ver? O D ou o B.
O que é que mata aqui a questão? O pai era O, então ela tem que ter recebido um dessezinho do pai, não tem como, entendeu? Então, sendo assim, a questão é a letra B. Aí aqui tem explicação, deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Só B, que é o receptor universal, é AB. O receptor universal é AB. AB. AB, receptor universal. Olha essa ponta aqui, tá vendo? A, O, B, A, B. A atividade sobre Mendel. Tá, Ana Luiz. Então faça com caneta bem escura, porque senão na foto eu não consigo ver. Certo? Porque quando faz. Tá perguntando aqui de fazer o exercício numa caneta, numa folha com linhas. Tudo bem, fica um pouquinho mais difícil de ver. Que aí vocês fazem com caneta clara. Aí fica difícil para mim. Então, pega uma caneta, bota uma letra grande, e vocês têm que facilitar a vida do professor, é muito difícil. Aqui, muita atenção nesse daqui. Vou tomar uma água. Isso é uma questão do Enem. Olha aí. O Enem, o grande amor da vida de vocês. Vocês dormem e acordam pensando nele. Em um hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue, certo? Os 5 lotes, e aqui é o volume de cada um. Primeiro lote com 22, esse com 25, esse com 30, esse com 15, esse com 33. Uma funcionária resolveu fazer a identificação, utilizando o soro anti-A e anti-B. E aí tem esse quadro aqui, certo? Nesse momento, vocês têm que fazer tudo isso com muita calma, certo? Ela usou um soro anti-A e anti-B. Se eu usei um soro anti-A e aglutinou, eu vou esperar vocês responderem. Eu recebi um soro anti-A e aglutinou, significa que esse soro ele é o quê? Recebe um soro anti-A e ele aglutina, significa que esse soro é o quê? Professor, Anti-A. repete, por favor. Se eu pego um anticorpo, que tem um soro com um anticorpo anti-A e jogo num sangue, e ali ele aglutina, aquele sangue é o quê? Eu peguei algo anti-A, quando pinguei lá, ele aglutinou. Aglutinou é incompatibilidade, né, professora? Isso, então aquele sangue ele é o quê? Se ele Ele não não é do tipo suporta A. o anti-A. Se ele, não, ele é. Se ele não suporta o Ah, A. Ele não suportou o A, ele é o quê? Se ele não suporta o A, ele só pode ser duas coisas. Na verdade, ele só pode ser uma, né? Só pode ser B. Então, a gente tem que ver as duas coisas, presta atenção. Eu coloquei o anti-A e não aglutinou. Ó, não. Quer dizer, pode ser o O também, né? Porque o O, tá vendo? É complicado, presta atenção. Se ele aglutinou, se eu coloquei o soro anti-A e ele não aglutinou, AB. isso, ele não aglutinou anti-A, ele pode ser B ou AB, certo? E aí, só que você tem que ver um comparado com o outro. Eu coloquei o anti-B e ele aglutinou. Então, ele não aglutinou no A e aglutinou no B. Não aglutinou no A e aglutinou no B. Não aglutinou no A e aglutinou no B. Então, ele pode ser B ou AB. Certo? Eu queria uma coisa aqui para escrever. É muito ruim isso aqui. Dessa forma, a gente vai vendo todos eles, certo? Se aglutinou, coloquei o anti-A e não aglutinou, certo? Só que eu coloquei o anti-B e aglutinou. Então, esse soro aqui é B. Esse é B. Eu coloquei o anti-A e o anti-B e não aglutinou. Esse aqui, ele é AB.
Eu coloquei o anti-A e o anti-B e ele aglutinou. Então, esse aqui é O, porque ele aglutina nos dois. Eu coloquei o anti-A, ele aglutinou, então ele é A. Eu coloquei o B e não aglutinou, então ele não é AB. Então, só esse aqui que é A. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo A? Só esse daqui. Tentem fazer sozinhos, porque realmente fica sem eu ter como escrever aqui. É muito ruim escrever nesse daqui. Tentem fazer sozinho, vocês vão precisar raciocinar isso sozinho. Eu não tenho como raciocinar isso por vocês. Mas aí tem aqui a resposta, isso vai em PDF, vocês vão precisar raciocinar isso, certo? Aqui essa questão de aglutinou, não aglutinou. Então tem que saber por conta que pode ser AB. Depois eu vou adicionar aqui o que era cada um desses, tá? Vamos seguir. Deixa eu ver se dá tempo. É porque eu já fiz o PDF já. Depois que a gente já sabia do sangue ABO, outros pesquisadores, esqueci o nome deles, Linder, qualquer coisa com L, assim, eles estudaram colocando o soro de coelho, né, no sangue, e eles descobriram outras glicoproteínas para o sangue também nosso. Tem a glicoproteína M e N. Então, ele viu que o indivíduo ele pode ser M, pode ser N ou pode ser MN. Para ele ser M, ele tem que ser duas vezes M. Para ele ser N, ele tem que ter dois genes N. Pode se escrever só N ou LN, caso que L era o primeiro número lá do pesquisador. E se ele for MN, ele é heterozigoto. Então, ele é homozigoto para M, homozigoto para N ou heterozigoto para MN. O que tem que saber disso aqui que pode ser perguntado? Nesse caso do sistema MN, é um sistema de codominância, né? Aqui também, no OAB, é um sistema tanto de codominância quanto de dominância. Por quê? Para esse sangue aqui, o A e o B, eles são codominantes. Porque o A não domina o B, nem o B domina o A. Quando tem os dois, é os dois. Porém, eles são dominantes com relação ao O. Não tem esse recessivo aqui no MN. No MN, é tudo codominância. Se tem o M, só M ele é M. Se tem os dois, ele é os dois, certo? Por que ele não é tão importante? Porque eles não, esse grupo, tão importante eu digo para a gente, para a clínica, para a gente saber se a gente é grupo M, N, porque não dá, tem pouco anticorpo, né? Então não tem problema de aglutinar, não tem um problema da gente receber um sangue do tipo M e falecer. Então, isso não é muito bem estudado. O que é que tem que saber? Que existe esse sistema e ele é codominante. E você tem 3 genótipos, M, N, M, N, e 3 fenótipos, que é a mesma coisa né, é o mesmo do genótipo. Fenótipo M, fenótipo N e o fenótipo MN. Ok. Já esse outro aqui, que é o fator RH, ele é um fator que a gente já sabe mais dele e é importante. Uma pessoa que tem o fator RH não pode receber, quer dizer, uma pessoa que não tem o fator RH não pode receber o fator RH de outra pessoa. Vai entender isso. De onde vem esse fator RH? Foi um dos experimentos que fizeram com esse macaquinho Rhesus, né, que se escreve RH Rhesus. E aí o RH vem desse cara. Então, extraía o sangue do macaco e colocava num coelho. E aí, depois de uns dias, pegava o soro. O soro é o quê? É a parte líquida do sangue, né? Nesse soro, pegava esse soro. Desse soro aqui, pingou em vários sangues de várias pessoas. Aí viu que algumas pessoas aglutinavam e outras não. E aí entendeu o quê? Existe alguma coisa aqui dentro desse soro que aglutina uns e que não aglutina os outros. Ele chamou de fator RH. Existe um fator RH. Então, a maioria das pessoas tem esse fator RH, aproximadamente 85% dos indivíduos testados.
eles têm esse fator RH, certo? E algumas pessoas, menos pessoas, não possuem. Então, nesse soro aqui tinha o anti-RH. Se eu sou anti alguma coisa e chego no lugar que ele tá lá, a gente quebra o pau, entendeu? Por isso que é a glutina. Se eu sou anti alguma coisa e chego num lugar que não tem nada, não tem nada. Então, o que é que tem que saber aqui? Quando a pessoa é RH negativa, mais uma vez, a gente está vendo aqui, é hemácia, cheia de glicoproteínas aqui, tá? Então, quando é RH negativo, lembrando que aqui está mostrando só um, a hemácia tem 50 milhões aqui de glicoproteínas, mas para o RH negativo, ela não tem nada. Então, se ela não tem nada, nada acontece. O positivo, não, ele tem esse fatorzinho aqui, que quando eu boto um anticorpo contra ele, né, pode morrer. Então, tem que ter esse cuidado também quando for receber o sangue, né, quando tem a transfusão sanguínea. O que é que tem que saber? Existem alguns genótipos, então existem 3 genótipos, certo? 3 genótipos. Ou a pessoa ela é homozigota por esse fator RR, o gene ele é R ou é D. Pode aparecer esses duas formas, R ou D. Então, o indivíduo ele pode ser RR, ele pode ser Rzão, Rzinho, e se ele tiver um R, ele já é fator positivo. Agora, se ele for Rzinho, Rzinho, ele é fator negativo, certo? Então, a gente tem aqui um sistema de dominância. O Rzão domina Rzinho, certo? Então, se ele é positivo, ele tem esse fator RH, e se ele é negativo, ele não tem nada. Qual a regra? Positivo dobra positivo, e semelhante dobra semelhante. Tranquilo, eu chego num lugar que a gente quem gosta de, sei lá, de Coca-Cola, e tem Coca-Cola, tá tudo certo. Mas o positivo não pode doar para o negativo, porque ele tem algo aqui que esse aqui não consegue lidar, entendeu? Ele não dá. O negativo vai doar para o negativo também. Então, semelhante doa para semelhante, tranquilo. Agora, o negativo, ele pode doar para o positivo. Por quê? Porque ele não tem nada. O único problema é quando você tem alguma coisa e o outro não gosta. E quando você não tem nada, não tem problema doar. Então, só precisa decorar que o positivo não doa para o negativo. O contrário, tá de boas, entendeu? Aí é um pouquinho mais complicado a tabela, né? Aqui não tem muito bem como sair decorando isso. Com o tempo, se vocês tiverem interesse, se vocês gostarem do assunto, vocês vão entender que tem como. O que é que eu tenho que mostrar aqui para vocês? O O, ele era o doador universal. Se ele for negativo, ele é tipo assim, ele é aquela coisa pura. Então, todo mundo pode receber ele, porque ele não tem nem proteína, nem o fator RH. Então, ele é realmente o doador universal, o O negativo. O O positivo, ele vai ser universal só para os positivos, né? E para o O negativo. Mas aí, o que é que tem que saber aqui? O O negativo é o universal de todos, certo? E o que é universal de receptor de todos é o AB positivo. Quando a gente estudou o sistema sem o RH, a gente sabia que era O e AB. Mas se precisar do RH, é o negativo que pode doar e o positivo do AB que pode receber. Por que o positivo do AB pode receber? Porque se ele receber de um negativo, tanto faz para ele, porque não tinha nada lá. Se ele receber de um positivo, ok também, porque ele é positivo. Entendeu? Então, pode receber todos os tipos. Certo? Aí tem uma coisa que também é extremamente cobrada. Gente, ainda tem um pouquinho de aula, a gente vai até o final. Quem precisa sair, deixa o nome, mas a gente vai até o final.
esse sistema RH pode gerar uma doença, que é essa eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Presta atenção. Tem que saber o que é. É quando acontece a destruição das hemácias do bebê. Ele é destruído porque a mãe dele cria anticorpos contra ele. E é tão grave que pode levar à morte. Porque vai destruindo as hemácias, né? Então ele vai ficando sem hemácia. E quando destrói essas hemácias, o fígado também libera algumas substâncias de bilirrubina, e o excesso de bilirrubina faz mal ao bebê, faz mal principalmente ao sistema nervoso. Aí tem algumas características. A mãe, ela tem que ser negativo, porque ela é negativo. E o bebê tem que ser positivo. Quando o sangue da mãe entra em contato com o do bebê, a mãe cria anticorpos contra ele, porque ele é positivo. Geralmente, isso só é um problema na segunda gestação, certo? Aí, o que é que tem que saber mais? A mãe é negativa, o bebê é positivo. Se a mãe é negativa, ela é o quê? Ela é recessiva. Então, da onde veio o positivo do bebê? Veio do pai, certo? O pai, se o bebê for negativo, não. Se o bebê for negativo, não tem problema. Então, por exemplo, eu sou O positivo, então se eu não preciso me preocupar com essa doença, porque eu sou O positivo, o bebê pode ser positivo ou negativo, mas quem for alguma coisa negativo, isso é tudo visto lá no pré-natal, certo? O médico tem que ver tudo isso. O pai sendo positivo, tanto o dominante quanto o heterozigoto aqui, tanto Rzão, Rzão quanto Rzinho, que vai ser que o filho vai ter um filho positivo, porque a mãe, ela é Rzinho, Rzinho. Pela mãe, ela não tem o que doar, né? Vem do pai, então, esse fator positivo, certo? E geralmente, na hora do parto, que o sangue, a mãe não tem contato com o sangue, os sangues não têm contato, só passa anticorpo. Mas na hora do parto tem esse contato. O que pode fazer é, se houver uma situação dessa, né, o médico faz os exames, ele dá um soro para a mãe não criar anticorpo. Por quê? Na primeira gestação, o bebezinho saiu, acabou. A mãe, agora, ela tem anticorpos anti o fator RH. Se o segundo filho dela for positivo, aí é que vem a doença. Porque o anticorpo dela vai começar a atacar o bebê, e o bebê pode morrer na gestação, ou, tipo, a mãe tem vários abortos consecutivos e não sabe o que é. Aí, quando vai investigar, é isso, o anticorpo dela vai destruir esse bebê. Regra: mãe sempre negativa. Ó, aqui apareceu DD, porque é DD ou R, tá vendo? Dzinho, Dzinho. Mãe sempre negativa. Pai sempre positivo. Filho sempre positivo. Mãe sempre negativa. Pai, filho positivo. Essa é a regra. Mãe sempre negativa. Pai, filho positivo. Entendeu? E principalmente na segunda gravidez. Ou pode ser que aconteça na primeira gravidez, se essa mãe recebeu uma transfusão sanguínea, né? Porque quando você recebe a transfusão sanguínea pela primeira vez e você não tem anticorpo, passa ali alguns dias, você sobrevive, não tem problema. Mas você criou anticorpo. Então, se ela recebeu uma transfusão sanguínea e ela já tem esse anticorpo aqui, na primeira gestação já pode dar errado. Então, todos esses exames precisam ser feitos, né? Aí tem que saber se a mãe é negativa e o pai é positivo. Se chegar no médico grávida, saber que a mãe é negativa e o pai é positivo, tem que investigar tudo isso. E isso é cobrado, certo? Agora, eu acho que tem só uns exercíciozinhos aqui, certo? Tem muito slide, mas é porque são várias perguntinhas. Só um exercíciozinho para a gente fazer um resumão da aula e a gente vai embora. Então, ó, João Silva, um jovem estudioso, muito replicado, muito responsável, estudante de escola do estado de Pernambuco, foi selecionado para participar de uma Olimpíada Estadual de Biologia. No dia da Olimpíada foi entregue uma avaliação. Então, a gente é João e a gente vai responder se está certo ou se está errado. Os alelos múltiplos são resultantes de mutação sucessiva, correto, de genes pré-existentes, correto, de um determinado locus, correto,
e seus efeitos genéticos dependem de suas relações de dominância. Correto. Muitíssimo correto. Tudo correto, certo? Nos gametas de um indivíduo diploide, o indivíduo diploide é aquele que tem N2, né? A gente vai ver ainda a divisão celular. Pode existir 2 alelos múltiplos diferentes em uma determinada série, né? Em um determinado grupo de cromossomos. E nas células somáticas existia apenas um. A gente não estudou isso ainda, né? Mas eu vou dizer aqui a vocês que isso aqui está errado, certo? Porque não vou conseguir explicar agora que a gente precisa de um background, mas a gente vai ver isso na aula que a gente for vendo, que a gente vai vendo divisão celular, certo? Gametogênese e tal. Os alelos múltiplos mutantes que surgem estabelecem condições para o aparecimento de mais uma nova expressão fenotípica. Correto. Lembra daquele quadrinho que eu mostrei? Né? Cada vez que surge um, agora pode dizer, agora o pelinho vai ser branco de bolinhas pretas, por exemplo. A determinação da tipologia sanguínea da espécie humana, a partir do sistema ABO, é um exemplo de polialelia que ocorre em diferentes locos de cromossomos homólogos. Está errado. É no mesmo locus. Os alelos múltiplos são capazes de causar alterações estruturais nos genes, de forma que é possível ocorrer mais de um par de alelos para um determinado gene. Correto, mais de um par de alelos para um determinado gene. Então, assim, nós temos que a questão correta é a 4 está errada, né? A 4 está errada, a 2 está errada também, então ficou aqui 1, 3 e 5. Então, tá aqui o gabarito para vocês. Vocês já estão indo embora, Fica que está acabando. Quanto ao sistema ABO do grupo sanguíneo da espécie humana, responda. Quais os possíveis tipos sanguíneos do pai de uma criança do tipo B, cuja mãe é O? A gente já fez isso, né? Então, o pai, se ele é B, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, mas a mãe, ela é homozigoto. Dessa forma, o filho tem que ter recebido um izinho da mãe, certo? Assim, o Professora, Bzão veio do pai. Oi. a senhora vai cobrar pra gente escrever isso na prova, detalhe por detalhe, ou vai ser de marcar? Não sei ainda. Não dá para saber ainda, depende da minha cabeça na hora. Por que indivíduos do tipo sanguíneo AB podem receber sangue de todos os tipos sanguíneos? Porque eles não possuem nem anticorpo A, nem anticorpo B, certo? O que ocorreria em uma transfusão se o indivíduo recebe um sangue do tipo incompatível a ele? Acontece uma reação de aglutinação, certo? Em que se baseia a técnica empregada na determinação dos tipos sanguíneos do sistema ABO? Se baseia nas características das hemácias e do plasma, né, e nas reações de aglutinação, né? E na aglutinação. E aglutinação. Qual tipo sanguíneo dos indivíduos considerados doadores universais? Os doadores universais, que nós vimos, são o O negativo. O porque ele não tem nenhum aglutinogênio e negativo porque ele não tem fator RH. Tá acabando, não vai embora não. A eritroblatose fetal é um problema relacionado com qual é a resposta? B, professora, B. Não, é B, eu acho, ou A. O fator RH da mãe É e do seu quando filho. a mãe é positiva, quando a mãe é positiva Exatamente. e ela. Ai, Letra B. Eu acho que é a última questão não. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Para que ocorra a eritrobatose fetal, obrigatoriamente, o que é obrigatoriamente? Mãe negativa. A mãe é negativa. Então, ó, o pai negativo, não. Pai negativo, não. Mãe positiva, não. A mãe da criança tem que ser negativa, assim como o filho, não. A mãe da criança tem que ser negativa e o filho positivo, letra E. Aqui, mais um. A doença hemolítica do recém-nascido eritrobatose fetal
É causada por uma reação imunológica da gestante RH positiva? Não, a mãe é negativa. Ocorre com mais frequência e maior intensidade no segundo parto, em mães negativas com RH positivo, com fetos B. RH positivo. Exatamente, letra B. Acabou. Acabou, gente. Ficou 1 hora de aula certinho. Vou parar a gravação porque, né, por conta do vídeo. Cadê, gente, a gravação? Aqui, achei. Vou parar a gravação, tá bom? Obrigada para quem ficou até aqui, mas pode ficar ainda mais um pouquinho. Beijo. Parar, interromper a gravação.